região, com os 14 municípios, há em torno de 300 mil habitantes, né? Então, 14 municípios têm quase a população de Camaçari e Lauro de Freitas. E dentro dela nós podemos ver aqui, não sei se está dando para vocês verem, que tem Santo Antônio de Jesus, é o único município que está próximo a 100 mil habitantes, em torno de 90 mil. Maragogipe tem próximo a 50 mil, e os demais tem Nazaré, Castro Alves, entre 20 e 30 mil, os demais têm abaixo de 20 mil, e os bem clarinhos têm abaixo de 10 mil habitantes. Então, são municípios bem diversificados em termos do seu desenvolvimento. Pode passar. Outro aspecto que a gente vem observando é que Jaguaripe, por exemplo, é um município pequeno, acho que ele tem 16 mil habitantes, não é? Prefeito, 16 mil habitantes, 18 mil habitantes, é um município relativamente pequeno, ele, inclusive, não tinha obrigatoriedade, não teria de fazer plano diretor, mas, no entanto, assim como Santo Antônio de Jesus, são os dois municípios que apresentaram maior crescimento nessa última década. Portanto, é uma questão a se estar atento e se organizar para receber esse crescimento de uma forma positiva, ordenada. Aqui são alguns dados das carências de infraestrutura urbana. E podemos ver que onde está em vermelho é onde são dados abaixo da média, de uma média. Então, a gente vê que predomina a carência de infraestrutura, esgoto, água, coleta de lixo, que são infraestruturas urbanas. Uma outra leitura, nós podemos também ver que esses dados são dados de IBGE, de infraestruturas urbanas. E como o território é muito rural, então, na verdade, há uma questão a ser observada, essa infraestrutura, pode passar, que é a infraestrutura que a gente pode considerar de serviços urbanos, como habitação, água, porém, serviços para servir a uma população rural. Então, é um outro tipo de atenção que tem que ser dado a esses municípios. Um outro aspecto considerado relevante foi a questão ambiental, porque é uma área, como ela é predominantemente rural, ela tem muitas atividades agrícolas e muitas áreas, pela sua configuração, de proteção ambiental. Então, qualquer proposta de desenvolvimento, a gente tem que ter a cautela para fazer os estudos e não minimizar os impactos que poderão ser negativos. Então, podemos observar aqui que a área de impacto, essa área azul é a faixa fluvio-marinho, onde Marinha praticamente já o município de Jaguaripe pega ela toda, Salinas da Margarida, Maragogipe, Aratuípe e Nazaré. E colina e serra, a gente tem principalmente Bazedo, Castro Alves, Santa Terezinha. Então, essa situação, ela sinaliza para um determinado tipo de atividade, assim como um determinado tipo de cuidado. Quando, olhado do lado ambiental, podemos verificar aquela faixa verde ali nos municípios de Jaguaripe, e vem logo o outro de Maragogipe e tal, que são áreas também que, apesar de ter grande disponibilidade de terra, eles precisam ser trabalhados com atenção. Aqui é um mapa só para a gente mostrar que, à medida que ele está mais escuro, é o ganho que esse projeto do Sistema Viário Oeste vai trazer para o município. E a gente vê que aqueles que estão mais próximos à região metropolitana e à capital, eles vão ter o maior ganho, porque eles estão próximos, mas estão distantes. Então, eles vão reduzir seu tempo, sua trajetória em para menos da metade. Né? E à medida que se distancia, sempre tem um ganho, mas esse ganho é relativamente menor. Pode passar. Daí, porque essas áreas que terão os maiores ganhos
vão ser mais impactadas, porque elas vão se tornar mais atrativas para determinados tipos de empreendimento e também mais atrativas para novas populações se domiciliar. Esse mapinha aqui, ele procura traduzir a forma que nós analisamos esse impacto urbano. Nós consideramos que o sistema viário traçado em vermelho, esse novo sistema, que vai, por ele percorrer um fluxo mais intenso de passageiros, de rodoviário e de cargas, ele passa nos municípios de forma diferenciada. Nesses que estão mais claros, eles cortam o município, inclusive sua sede, que é o Nazaré, Muniz Ferreira, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves. Os outros, que estão um pouquinho mais escuros, Jaguari, Conceição da Almeida, Santa Terezinha, que não está pintado, mas que está incluído, eles atravessam, e Conceição da Almeida, já falei, eles atravessam o município, porém não atravessa a sede. Então o tipo de impacto já é um pouco diferente. E outra forma é aquele que não atravessa o município. E nós temos Maragogi, Piratuípe, Vazedo e agora os que foram introduzidos, Dom Macedo Costa, São Felipe, Sapeaçu. Cada um foi introduzido por uma questão diferente ou similar em alguns casos que eu apontarei a seguir. Esse mapa aqui procura traduzir. Nós temos aqui dois eixos principais que montaria que aqui na Paé, que é a BR-101, a BR-116, que liga também, traz o tráfego também da 242. Esse sistema, ele vai alongar, como o Paulo já colocou aqui, a 242 vai ter agora o seu ponto zero trazido para o porto de Salvador. Então, a análise que foi feita quais os trajetos que têm redução ou aumento de fluxo. Então, esse rosa mais claro são trajetos que terão redução de fluxo dessas origens. Porque chama atenção? Porque outros fluxos, como o fluxo ferroviário, com a ferrovia que está prevista, outros movimentos podem se intensificar. Mas, a partir desse projeto, os fluxos que vinham destinados à região metropolitana, a partir da 116, a partir da 101, com destino à região metropolitana, eles traduzem redução naquele trecho da 324, o que é uma coisa positiva para reduzir os grandes engarrafamentos já existentes, e ele aumenta o fluxo onde temos mais escuro, no azul. Então, também destacamos aqui esses três círculos, Aratuípe, eu vou dizer de cabeça, porque eu não estou dando para ler. Nazaré, Santo Antônio de Jesus e Castro Alves seriam as cidades que, pelo impacto, elas teriam que ter maior transformação na sua estrutura de gestão. Do ponto de vista porque eles vão gerar uma dinâmica urbana mais intensa. Por outro lado, tem alguns municípios que eu faço questão de chamar a atenção, que, por exemplo, Jaguaribe. Ele hoje tem uma estrutura mínima de gestão, porque ele tem uma população pequena. Mas é um município que já apresenta uma tendência de crescimento e que ele tem uma localização muito favorecida pela proximidade que ele vai ter a Salvador, pela extensão territorial que ele tem e por estar cruzado pelo sistema viário. Então, provavelmente será um município que será demandado para a implantação de grandes empreendimentos.
E para isso o município precisa estruturar em termos da sua competência de gestão ambiental e urbana. No caso de Santo Antônio, vou pegar assim dois extremos. Ele já tem uma estrutura, porque é um município, Nazaré também, já são municípios mais estruturados, porque hoje eles já têm uma dinâmica urbana mais complexa, mas, no entanto, isso vai ter sido intensificado, eles também vão ter que ampliar a sua estrutura em termos de competências e de capacidades. Outro aspecto aqui a ser verificado é a configuração da rede urbana do Estado. Nós temos um estudo que chama Rede Urbana das Cidades Baianas, que demonstra qual é a relação, essa estrutura das cidades polo, as cidades que atendem às outras cidades menores com relação aos serviços. Atualmente, o que nós temos indicado pelos dados do IBGE por esse estudo é que esses municípios aqui com essas linhas azuis, eles se relacionam diretamente com Salvador. Com Santo Antônio de Jesus, seria desse município, principalmente Vazedo e Muniz Ferreira e outros que estão fora dessa área. Castro Alves tem sua maior relação hoje com Feira de Santana. Não quer dizer que não temos Salvador, todos temos Salvador, mas tem uns que têm mais intensamente com Salvador, que é o seu principal foco de polo de atenção. Esse sistema viário oeste, ele tende a fazer uma mudança nessa linha, no sentido que está aqui, dessas faixas amarelas. Ele vai fortalecer esse fluxo Santo Antônio-Salvador e Salvador-Santo Antônio. Outro também é Santo Antônio e Castro Alves. Então, esses eixos vão estar intensificando essas relações. E a tendência é que esses centros, como chamamos no estudo de rede urbana, se fortalecem e eles sobem de degrau, sobem de patamar. Não é? Isso é importante porque, como eu mostrei aqui da população, que a gente tem um diferencial muito grande de Santo Antônio de Jesus para os outros, do mesmo jeito que nós temos isso em termos de estrutura urbana, de serviço. E é importante, sempre haverá, e é a lógica, que tenha municípios que polarizam serviços regionais mais complexos, outros menores, mas não que tenham um diferencial, uma desigualdade tão acentuada. E acho que esse sistema vai favorecer para uma redução dessas diferenças. Institucionais, então se fez aqui uma análise das principais, dos atributos regionais e da aptidão que ela apresenta, fortalecido com esse investimento do Sistema Viário Oeste para novos empreendimentos. Então, esse eixo aqui ao longo do corredor é uma área que tem um potencial para atividades comerciais, de logística, de apoio rodoviário, muito intenso. Essa região mais verde aqui, que seria Jaguaribe, Nazaré, principalmente Jaguaribe pela questão cristalina da Margarida, porque tem um potencial paisagístico, de patrimônio histórico, Maragogipe, aí entra uma das razões porque Maragogipe será também afetado pelo seu potencial cultural. Eles têm uma tendência a atrair empreendimentos ligados a turismo, ligados também a empreendimentos imobiliários que sejam mais atraídos por esses valores culturais e paisagísticos. Outra área que agora temos o Clarinho, uma questão da biodiversidade do ponto de vista ambiental e que a gente precisa ter uma atenção especial. Então, em síntese, os principais impactos considerados foram que é uma região que apresenta um fraco dinamismo econômico, com baixos indicadores sociais urbanos,
nós temos indicadores bem abaixo da média do Estado. Em geral, Santo Antônio se destaca como um polo, como uma região melhor estruturada. Temos as vantagens, o sistema viário oeste trará vantagens locacionais elas são fortalecidas pela disponibilidade de terra que tem na região, pelo grande valor cultural que tem disseminado por todos os municípios, ambientais e paisagísticos. Ela tem uma diversidade cultural muito grande, ainda que alguns municípios tenham um potencial paisagístico maior, mas ela tem, pela toda a história do recôncavo baiano, ela guarda um patrimônio cultural muito intenso e que isso tem uma importância para empreendimentos de turismo muito importante. Tem uma sensibilidade ambiental associada com outro aspecto. Um aspecto que merece cuidado. É uma área de sensibilidade ambiental e que tem deficiência de infraestrutura urbana, fragilidade da regulação fundiária, que é uma área que tem uma precariedade de regularidade fundiária grande e que isso gera conflitos, e que precisa essa atenção, porque ao fazer novos empreendimentos numa situação de irregularidade fundiária, tem que ter cuidado para não prejudicar a população presente e também evitar novos conflitos. O outro aspecto é que a relação com a região metropolitana vai ficar vai se intensificar. Essa região, que tem hoje uma forte relação com Salvador, ela vai se relacionar hoje quase como parte digamos, uma região metropolitana ampliada. Isso não quer dizer que ela vai se confundir, porque ela tem sua identidade própria e ela pode gerar uma outra aglomeração urbana que, no conjunto com a região metropolitana, ela passa a ser configurada como existem já em outros locais, como a macro região de caráter urbano. Por outro lado, ela tem uma característica na agricultura familiar que é muito própria, muito forte, e que isso precisa ser assegurado e que isso lhe dá o diferencial, que ela não se confunde com a região metropolitana de Salvador. Então, assim, todos os municípios, de certa forma, vão receber um reflexo disso, como o vice-governador colocou no dia 8, que é como uma pedra no lago, que à medida que se afasta, vai diluindo, mas que tem sempre, de certa forma, algum impacto. Por um lado, vai ter o desenvolvimento econômico com a atração de novos empreendimentos de logística industrial, comércio e serviço ligado à rodovia, ao setor imobiliário, entre outros. O crescimento populacional já vem apresentando crescimento populacional e a tendência é que ele se intensifique pela facilidade de acesso, então ele vai se mostrar como um local mais atrativo para quem não quer ir para o grande centro, mas quer estar perto dos serviços. E isso vai exigir das gestões municipais que se tenha instrumentos adequados de planejamento e estrutura administrativa mais adequada. Então, precisam ter planos diretores, apenas 3 municípios aqui têm planos diretores, até porque a sua população não se tornava obrigatório. E os planos de habitação, planos locais, plano de habitação tem problemas de habitação rural. Aqui está a superintendente de habitação da SEDU, que é ciente desse grande problema, já foi salientado pelo secretário,
que é da habitação rural, e que aqui, nas reuniões anteriores e também tratando com a secretaria que trata da questão da agricultura familiar, nos chamou a atenção da importância que tem esse aspecto nessa região. Doutora Dalva. A valorização da terra decorrente da dinamização do território e a possibilidade de recrudescimento da precariedade de relações de posse e uso. Porque se ela já tem uma relação precária e essa terra vai valorizar, então tende a intensificar esse tipo de conflito, e é um cuidado que tem que se ter para se prevenir essas questões. Alguns municípios que são cortados fora da sede, como é o caso de Conceição do Almeida, por exemplo, que é para um dos mais, chama mais atenção, do Taiaplan. O que é que tem de acontecer? Conceição do Almeida é cortada fora da sua sede e em local próximo à sede de Santo Antônio de Jesus. Então, a tendência que já existe de avanço de Santo Antônio sobre Conceição do Almeida, isso se intensifica e são questões a ser trabalhadas nos planos diretores locais. Então, esses municípios, todos vão precisar ter seus planos diretores ou atualizados ou elaborados para definir as áreas de expansão urbana. Não vamos rechaçar a expansão urbana, porque ela acontece necessariamente pelo aumento de população. Precisamos prevenir, planejar onde essa expansão deve acontecer, onde deve ser preservado para a agricultura local, peculiar, as comunidades tradicionais, o que deve ser preservado em termos de recursos ambientais. Então, em primeira linha precisamos planejar o território dos municípios. O potencial de desenvolvimento da agricultura familiar, ele também pode ser fortalecido, ele não será apenas ameaçado, ele pode ser fortalecido e isso deve ser aproveitado e criadas as condições para tal, por condições de comercialização, de qualificação da produção. Então, temos que olhar no sentido, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E o potencial turístico, que praticamente ele abrange quase todos os municípios e no Ministério do Turismo temos dois planos de desenvolvimento do turismo, que já inclui uma série de municípios em 2 circuitos principais. O da Bahia Todos os Santos e o Caminho do Jiquiriçá, não é? E na proposta se vislumbra a possibilidade do desenvolvimento do turismo ecológico, o turismo cultural, o turismo ligado à atividade rural também. Aí são alguns impactos, a questão do tráfego de passagem, que vai requerer também alguns investimentos no acesso entre as sedes que não são cortadas e o sistema principal, a carência de serviço de infraestrutura, especialmente o saneamento, que foi a primeira demanda surgida nas primeiras reuniões com os representantes municipais, e naquele quadro aparece muito fortemente essa carência do saneamento, que tem que ser cuidado até pela proteção dos recursos hídricos disponíveis. E também, quem não tem uma infraestrutura qualificada não atrai nenhum investimento. Aí tem potencial de ampliação ligado à infraestrutura. E também a outra questão é a ampliação das demandas por serviços sociais, saúde, educação e segurança pública. Segurança pública foi também um dos temas levantados
porque a região, o Estado e o país já vive, quer dizer, já chegou também à região essa crise na segurança levada por fatores, né, da sociedade e que a gente precisa trabalhar com isso. Pode passar. Aqui eu vou tentar ser um pouco rápido, porque eu sei que já está delongando muito. A gente tentou fazer um recorte município a município, mas são 14. Né? Então eu vou só pontuar aqui Nazaré, que é cortado, está incluído no projeto um contorno rodoviário. Esse contorno é indispensável, porque hoje a situação por Nazaré já não é uma situação favorável, porque tem conflito de tráfego rodoviário e urbano, e isso tem conflito de toda a ordem, física, social e tudo. Então, por outro lado, ela se fortalece, porque vai intensificar o fluxo, porque fica dinâmico. Por outro lado, também requer uma revisão do seu plano diretor, porque esse percurso atrai uma série de serviços do seu entorno que serão deslocados e isso precisará também ser trabalhado. Como rota turística, ele já é hoje, porque todo o turismo passa do Baixo Sul, passa por aqui, e isso ele vai manter. Luiz Ferreira, ele tem essa questão do distrito de Onha, já conurbando com Nazaré. Por outro lado, o sistema viário atravessa Luiz Ferreira, tem uma estrutura urbana ainda incipiente, mas vai ser bastante demandado para investimento. O município precisa se estruturar a sua gestão, porque para evitar também da ocupação irregular e informal. Né? Por ele ter uma infraestrutura pequena de cidade, ele pode atrair investimentos que demandem um pouco isso e que sejam informais. Então, isso é uma preocupação. Tem uma possibilidade de ser incluído no circuito turístico pela sua produção artesanal. Hoje ela não é muito bem explorada nesse aspecto. Santo Antônio de Jesus é o principal, aliás, Santo Antônio de Jesus é o polo da região, desde os primeiros estudos de IBGE de rede urbana de 80, já sinalizam como Santo Antônio de Jesus o polo dessa região. E dessa posição ele nunca saiu. Continua sendo polo, ele intensificou, ele amplia sua complexidade e a tendência é ampliar mais ainda. Né? Então, há aqui uma tendência de conurbação com Conceição do Almeida, não no núcleo urbano principal, mas na sua área de expansão, não é? Na área de povoado. Também tem a questão do contorno rodoviário que está previsto, é uma questão a ser cuidada. E a outro aspecto é a agricultura rural. Como vai ser a cidade, digamos, mais demandada, ela precisa também planejar o seu espaço de produção agrícola a ser preservado e a ser valorizado. Castro Alves, a tendência é que se fortaleça, porque ele se configura como um novo nó logístico, se considerarmos também o projeto de revitalização da rodovia, que vem de Minas Gerais, então ele tende a se configurar como um nó logístico intermodal, e isso ampliará bastante a complexidade e as demandas e o interesse para negócio nessa região. Santa Terezinha tem uma tendência também de proximidade com Santa Terezinha, porque ele vai ser cortado, ele atravessa Santa Terezinha e acede ao Planipé. Como é uma cidade muito pequena, é um município pequeno, com pouca infraestrutura, a tendência é que ele recorra também
bastante a Santo Antônio de Jesus. Chama atenção aqui também o efeito barreira, que dá divisão, no caso de Castro Alves, de um lado e outro da cidade. Então, no planejamento territorial, se fazer essa previsão de como contornar. Pode passar. Jaguaribe, aí seriam os municípios que não são cortados na sede. Eu praticamente já falei bastante de Jaguaribe, acho que é porque o prefeito está aqui na minha frente, aí eu fico lembrando dele. Mas a gente vê que o crescimento que a gente viu lá no início de Jaguaribe, ele está se concentrando ali ao longo da rodovia, onde tem aquela roda. Então são distritos, Jacuruna, ele cresceu muito e isso refletiu naquela taxa de crescimento. Isso só sinaliza de que tem uma porta de entrada para Jaguaribe importante. Jaguaribe tem uma sinalização interessante para empreendimento logístico de suporte ao SBO, de empreendimentos imobiliários associados ao turismo, à paisagem, a questão de sol e praia, por ter uma extensa orla, e ele do turismo náutico. Então, é um município com grandes potencialidades e o prefeito tem que ter muito trabalho para organizar isso. Então, tem potencial paisagístico, cultural, histórico. Então, urgentemente, o plano de ordenamento territorial e ambiental e da estrutura de licenciamento. Conceição da Almeida, a sede está bem distante, mas ele corta ali no povoado, que já está se formando, já tem inclusive empreendimentos que envolvem os dois municípios. Então, isso sinaliza para a necessidade dessa definição da área de expansão urbana, do planejamento e esse acesso da sede à rodovia, porque ela está para que ela possa tirar melhor proveito, administrar melhor esses resultados, esse acesso é fundamental. Esse acesso não está incluído no projeto principal do Ferroviário Oeste. Isso eu estou falando porque depois vi indicações a respeito disso. Santa Terezinha, temos menos informações, porque foi incluído recentemente, mas o que é que a gente pode dizer? Ele tem a sede próxima ao eixo do SBO. Ela, eu não sei porque não apareceu ali, eu vi na plana. Então ela vai ter essa tendência também, além de precisar melhorar esse acesso da sede ao SBO, com certeza vai intensificar as demandas e ter demandas de empreendimentos regulares, que o município precisa se preparar, porque se ele não estiver preparado, ele fica muito à mercê da oferta que vem e às vezes ele fica sem condições de avaliar o que tem de positivo e negativo. Por outro lado, eles também têm que se preparar para a ocupação informal, seja ela residencial ou comercial. O desenvolvimento rural também precisa ser promovido, quer dizer, ter uma atenção de qualificação, porque é um município extremamente rural. A população, acho que é 9.000 habitantes, então é muito. Salina da Margarida é um município que já teve um bom crescimento pela sua configuração paisagística e da sua conformação ambiental. Ela já teve um grande crescimento por conta do estaleiro e a tendência é que se consolide isso, porque ela está muito próxima ao sistema viário e, portanto, a Salvador. Essa ligação precisa também ser melhorada, apesar de já ter ocorrido, na ocasião do estaleiro, essa melhoria.
tem problema de esgotamento e drenagem e de sinalização, mas ela está nisso. Potencial turístico, potencial de proximidade com o estaleiro, como já colocou aqui o prefeito, que vai ser retomado. Então, é um município que tem uma expectativa de desenvolvimento bem grande. Pode passar. Maragogipe também está despreparado, mas tem um patrimônio. Eu falei de Maragogipe, não falei, né? Caratuba não passou ainda. Maragogipe, potencial cultural, o potencial de paisagístico também. E hoje ela já tem esse atrativo. Tem um grande problema de segurança. São duas cidades que apareceram muito, a questão da segurança foi Jaguaribe e Maragogipe, e são aspectos a ser considerados, mas eles também terão grande potencialidade de ser fortalecido o seu desenvolvimento. Aratuípe, ela teria uma tendência de ampliar, de inclusão nesse circuito turístico e ampliar essa produção de Maragogipe, porque com a facilidade de acesso facilita essa distribuição, essa atração de pessoas para esse território, né? Então, o custo do transporte reduz, tanto para a produção como para comercializar. A visitação turística também é uma questão que pode ser melhorada nessa região. E a relação com Nazaré. Ela é muito próxima de Nazaré, esse fluxo Nazaré hoje já é forte e ele tende a ser e deve ser melhorado. Vazedo também está bastante afastado. Eu gostaria de tratar um pouco assim de uma forma conjunta. Vazedo, Passaí, Vazedo, Sapé-Açu, São Felipe e Dom Marcelo Costa, que são municípios pequenos que têm usufruído de baixo dinamismo econômico. Ele tem os indicadores urbanos bem reduzidos e que eles diretamente não atrairão necessariamente grandes alterações. Sempre alguma alteração terá. Então, são municípios que precisam usufruir dos programas associados ao sistema viário hoje. Porque esse projeto não é um projeto simplesmente de botar infraestrutura. É um projeto que vê a infraestrutura e vê alguns programas e projetos associados que irão promover o desenvolvimento. Então, a inclusão desses municípios é no sentido muito de atrair para eles também que sejam incluídos e melhorados a sua condição. Eu queria passar aí. Pode passar. São os três que estariam na mesma condição. Aí, como resultado dessa análise, o que é que se concluiu? O nome do trabalho é Adequação Urbana, Alternativas para a Adequação Urbana. Então, esse estudo, eu esqueci de colocar, esse estudo ficou na responsabilidade sobre nossa coordenação. A gente está aqui, eu gostaria de chamar aqui o arquiteto aqui, Albério Correia, e Eber Sena, que são da equipe da CEDU, e o consórcio contratado foi o consórcio Instituto Polis, é um consórcio de empresas de São Paulo, que é empresa de São Paulo, mas que tem técnicos baianos, que está aqui a coordenadora Daniele, olha, o nome dela é muito difícil, Daniele Clintovici, arquiteta, urbanista João Pedro Vilela e urbanista Márcia Baggio. Eles dois são baianos, mas fazem parte do consórcio. Foram responsáveis por esses trabalhos. A conclusão é